bem-vindos a mais uma videoaula em que nós vamos entender agora um pouco do nosso banco de dados. Meu nome é Graziane Zanfolin e eu estou aqui para te ensinar sobre SQLite, Android, iOS e a plataforma mobile para a gente de desenvolvimento offline, tá? Então, para isso aqui, eu tenho na minha tela aqui já o nosso esquema para a gente relembrar. Então, nós fizemos alguma coisinha aqui, ó, do nosso sign-in que está lá no nosso banco, tá? Só que agora aqui o que acontece? Quando eu entro para essa tela aqui, para melhorar o desenvolvimento dela, para ter alguma coisa para exibir, ou modificar, alterar, incluir, excluir, enfim, todas essas coisas, o que acontece? Eu tenho que ter aqui um pouquinho de banco de dados no nosso sistema. Para isso, o que acontece? Eu trouxe aqui para nós um outro aplicativo, né, online, para que a gente pudesse ter uma noção. Quando você abre o Draw.io, você vai abrir numa outra página semelhante a essa aqui. Tá? No nosso caso aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui três entidades. Não me interessa algumas coisas que estão aqui. Então, por exemplo, essa follows, posso tirar. Na verdade, ela não é nem table essa follows, né? É sim. Posso tirar. User eu vou deixar porque eu vou usar. O posts eu posso tirar porque eu não vou ter nada. Então é isso. Então tava lá. Pessoal, se a gente reparar, só para a gente entender um pouquinho mais aqui, eu tenho dentro do users. Aí o que acontece? Se eu olhar lá o meu banco no meu projeto, eu tenho o ID. Meu ID ele é do tipo inteiro, primary key, auto incremento. Ele tem auto incremento aqui? Eu acho que não. Eu acho que ele não vai ter, não. Para isso, eu separei aqui os docs nossos para a gente entender algumas coisas. Ó, ele não tem auto-incremento, tá? Como ele não tem auto-incremento, mas a gente vai escrever lá. A gente coloca uma nota lá, tá? Assim como a gente tinha anteriormente, tá bom? Então, ele é primeiro aqui e auto-incremento. Então, ele é integer, que é do tipo inteiro. Ele é primary key e ele é auto-incremento. Ele tem alguma coisa aqui? Auto? Não, não tem. Vamos colocar. Ó, incremente, ó. Tem alguma coisa aqui que ele tem default, not null, null, note... Não, não tem. Então, é isso mesmo. Então, é incremento, só que eu vou colocar aqui, tá? E aí, a gente tem um nome. Só para a gente entender aqui, eu tenho um nome. E esse nome, ele é do tipo texto, teste. E ele é também not null. Só que aqui ele não pode ser not null, tá? Ele pode ser null sim, porque quando você cadastra ele, você vai cadastrar o e-mail e a senha, tá? Mais nada, o restante vem como default. Então esse aqui pode deixar sem, tá? Não tem problema não. Aí aqui no lugar do username, a gente pode colocar outras coisas, tá? Aqui eu vou colocar um RM, porque se trata de aluno, e ele é do tipo teste. Se não tem nada assim na frente, significa que ele pode ser vazio, tá? Depois a gente vai ter o e-mail. E-mail é do tipo teste, perfeito. E ele tem algumas coisas que a gente tem que reparar. Primeira coisa, não pode ser nulo. Ele é único. E ele tem default? Não, não tem. Acho que é só isso só. Ele só não pode ser nulo e tem que ser único dentro do nosso banco de dados. A senha é do tipo teste também. E quais são as características da senha? A senha, ela não pode ser nula, ela, ela não precisa ser única. Eu acho que é isso. Eu posso até colocar um default aqui, vai? Vai aqui, né? Eu não sei se é exatamente uma barra, então A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, exclamação. Pronto. Tá? Vai percebendo que a gente está montando a nossa tabela aqui e ela já vai, né, se organizando aqui, ó. Tá vendo? Ele já vai trazendo as informações para nós e tudo que a gente precisa ter, certo? Senha. Depois aqui, o que eu vou ter? Eu tenho uma row, que ele é também texto. Como isso aqui é um de propósito geral, então ele vai dar algumas opções. Muito bem. Aí a gente tem o created at, que ele é do tipo timestamp, certo? Corretíssimo. Só que no nosso caso aqui, como a gente está usando SQLite, é do tipo date.
tá? E aí, o default dele é o quê? É o current, current time stamp. Esse é o padrão dele, tá? E ele vai ter também o updated at, do tipo date também. Muito bem. Então, essa aqui é a nossa tabela de usuários, tá bom? Acho que é bacana, eu acho que é isso. Nós não temos... Se precisar, você pode colocar aqui, por exemplo, uma foto. Você pode colocar os outros, mas como a gente não tem ainda e não vai implementar isso agora, então a gente deixa assim, tá bom? Depois a gente tem o table para o meu exemplo. Cada um vai pensar no seu exemplo, tá? Payments, que é pagamentos. Muito bem. Ele deu lá, mas é porque talvez não tenha atributo, ó. Table must have, tá, pelo menos uma coluna. Mesma coisa que a gente tem. Nós temos o ID, que ele é do tipo integer. Ele é primary key e ele é increment. Perfeito. Aí o que que acontece? Aqui eu tenho que começar. Primeira coisa que no pagamento vai ter, eu tenho o user ID. O user ID, ele é do tipo integer. Só que aqui o que que acontece? Opa, não tem vírgula não. Só que o que que acontece? Esse integer aqui, esse user ID, ele tem que estar relacionado a esse ID aqui. E nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, tá bom? E aqui eu já posso até colocar que ele não pode ser nulo, tá? Já posso deixar claro isso aqui para nós, porque não pode ficar nulo. Aí o que que a gente tem? Qual foi? Eu vou colocar assim, ó, valor devido. E o valor devido é do tipo real. Valor, data, vencimento. E ele é igualzinho, ele é do tipo date, lá em cima. Esse aqui, eu tenho que tomar cuidado com o propósito do meu banco de dados. Eu estou projetando para aparecer para o nosso usuário ou só para registrar o pagamento? Porque senão, porque se eu estiver só controlando o pagamento, eu não preciso disso aqui. Se eu estiver gerando uma agenda de pagamento, aí eu preciso colocar aqui. Eu vou deixar aqui porque depois a gente consegue até usar aqui no... Nós conseguimos utilizar aqui no ambiente do usuário para mostrar, porque daí de repente a gente cadastra todas as parcelas e vai lançando só os pagamentos. É interessante a proposta, eu não tinha pensado nisso. Então tá bom. Então, o valor devido, que é o valor da parcela, a data que vai vencer. Bacana. Depois a gente vai ter aqui, pessoal, o quê? Nós vamos ter aqui valor pago, perfeito, e ele é do tipo real. Aí eu vou colocar data, pagamento, que foi o dia que ele pagou, é do tipo date. Eu vou colocar aqui também um campo de observação. Observação. E esse campo do tipo observação, ele é do tipo teste. Opa! Do tipo teste. Tá? Vou deixar aí só para a gente entender algumas coisas mais para frente. Se precisar. Lembrando que isso é só uma projeção do nosso banco. Não é efetivamente algo que a gente vai fazer lá, tá? E aí, o que a gente tem aqui? Eu vou colocar a mesma coisa. Inclusive, vou até copiar e colar esses dois caras aqui, que é o created at e o updated at. Ah, tá faltando uma coisa aqui, bem importante. Esse usuário aqui é a quem se refere o pagamento. Importante isso aqui, tá? A quem se refere o pagamento. Aqui eu vou colocar RM e aqui eu vou já colocar... nós vamos ter que fazer a modificação. Por isso que é bom pensar no banco antes, tá? Porque aqui o que acontece? Esse user-ID é quem? Quem cadastrou a conta ou de quem é a conta. Então eu estou querendo colocar aqui de quem é a conta, tá? Nesse caso aqui, o que nós vamos ter, pessoal? Eu tenho que colocar mais um, tenho user ID. Eu vou colocar aqui uma nota, vírgula, note. E aqui eu vou colocar aqui, ó. Quem deve pagar. Perfeito. E eu vou colocar user, cadastro,
Eu não gosto muito disso aqui não, tá? Do tipo integer também. Integer. Not null, não pode estar nulo. Note. E eu vou colocar aqui, ó. Quem cadastrou a conta. Perfeito. Opa, ele vai pedir para salvar, mas não pode salvar porque na verdade é gratuita. Tá, ó, então se a gente colocar aqui agora, vamos só dar uma ampliada aqui. Então, tá lá. Então eu tenho algumas notas, ó, quem cadastrou, quem deve pagar o pagamento, tudo tá aqui. Então é isso aí. Só que aí tá faltando dois relacionamentos, tá? O primeiro relacionamento que é do nosso pagamento com os nossos usuários. Eu vou ter dois aqui, tá? Então, o que que acontece? Deixa eu só olhar aqui como que a gente faz referências. Então, ele está fazendo o ref, products, tal, tal, tal. Então, tá bom. Então, eu vou... Opa! É complicado quando aparecem essas coisas, viu? Então, vamos lá. Eu venho aqui no meu ref. Aí, o que que vai fazer? Eu estou indo da minha tabela dependente. Estou indo da minha tabela dependente, que no caso, payments, user ID, para minha users ID. Delete. Quando o usuário deletar, ele vai deletar tudo. E quando ele atualizar, ele não vai ter nenhuma ação, certo? Tá vendo? Ó? Então ele já criou aqui, ó. Então, se você olhar de para cá, o user ID está relacionado a um usuário e um usuário tem muitos pagamentos. Posso copiar e colar esse cara aqui de novo? Por quê? Porque agora eu vou ter o Payments User ID não é mais, é cadastro. Tá lá. Então tá aí. Então tá vendo? Então User ID e User Cadastro. Tá? Então o que que acontece, pessoal? Então agora eu tenho o relacionamento dos meus usuários, tá bom? O que que a gente vai ter aqui, pessoal? Por uma questão de segurança, para ninguém ficar vendo coisas dos outros, eu quero criar uma tabela aqui, que é uma tabela de cursos, tá? Então, eu vou ter lá, como que a gente pode chamar essa tabela? Várias coisas, a gente pode colocar cursos, não sei se fica bom, a gente pode pôr classes, que está relacionado a turmas. Eu vou deixar isso aqui mesmo, tá? Então, beleza. Então, eu tenho o table classes e aqui de cara, pessoal, o que que acontece? Eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter um ID. Ó, perceba que eu copiei, colei e toco o barco para frente, tá? Ele vai ficar aqui assim, ó. Então, eu tenho um ID. Aí, o que que a gente vai ter? Como é uma tabela de muitos para muitos, eu vou ter que ter o cursos aqui, né? Eu acho que eu vou ter que fazer assim, ó. Table, vamos pensando. Aí aqui eu tenho o ID, perfeito. Tenho o nome. Tem o nome do curso, que é do tipo teste. Not null, não pode ficar vazio quando você cadastrar, porque é o administrador que vai cadastrar. Aqui eu vou colocar um user ADM, que é do tipo integer, e vai ter um relacionamento. Aqui eu já posso até colocar not null. Ele não vai conseguir ser nulo, tá? Mas só vamos deixar claro ali que ele vai ser nulo, tá? E tá bom. Porque aqui imagina que a gente está controlando a formatura e você tem as classes, tá? Depois você pode ter, depois, com o tempo, ter qual é o evento, qual é a turma, mas enfim, o objetivo não é esse. Então tá bom, tá feito aqui, tá? Bom, então o class, ele tem um ID, ele tem um
Só um pouquinho, acabou a energia aqui, pessoal. Restabelecido, tá? Então, ele vai ter um ID, ele não vai precisar, como ele é uma entidade fraca, ele não vai ter. Eu vou ter user ID, tá certo? Que ele é do tipo integer. E aqui eu vou ter também um courses ID, que é do tipo integer também. Perfeito. Aqui, se você quiser, pessoal, se você quiser, você pode até jogar um not null aqui. Not null, certo. Então vamos lá. Opa, Ctrl S de novo, sem querer. Pode fechar esse cara aqui. Então o que acontece? Eu tenho meus usuários. Meus usuários, eles podem logar no sistema. Os usuários, eles estão ligados a um curso. Esse curso, se bem que ele não vai ser online, né, pessoal? Então, se você imaginar finanças pessoais, vamos simplificar o nosso banco. Se eu estava pensando num banco online, mas um banco online não vai precisar disso tudo. Então, eu acho que eu vou deixar isso aqui mesmo, ó. Então, eu vou tirar esse cara daqui. Vamos simplificar esse banco. A ideia é ótima, maravilhosa, mas enfim, não vai. Quem cadastrar, você vai ter os seus usuários ID. Bacana, o usuário de cadastro. Beleza. Esses usuários aqui, você pode cadastrar eles. Que são as suas contas. Se você quiser, você pode até colocar as contas aqui, tá? Não tem problema não. E ele vai ter esse cara aqui, que é o Payment User Cadastro, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, pessoal, como ele é offline, então as pessoas não vão conseguir ver. Então, só para a gente deixar claro para o nosso sistema, então quando eu estiver cadastrando, eu estou cadastrando referente a um usuário, tá bom? Então, eu cadastro os usuários do meu sistema. Meus usuários podem ser quem vai logar ou não, tá? Mas que ele vai ficar lá cadastrado, que são, de repente, os alunos, as contas que vocês têm, tá? Não tem problema aqui, não. Você pode usar, você poderia ter uma tabela para usuários e uma tabela para contas, né? Ou para quem você vai gerar as contas. Mas no nosso caso aqui, não vamos gerar esse overhead não, tá bom? Assim como o valor devido e o valor data do vencimento, a gente até poderia deixar aqui, mas não é o que eu quero, tá? Então, valor pago e data do pagamento. Você pode colocar uma observação nesse aqui, que você pode continuar sem problema nenhum, tá? Eu vou deixar esse user cadastro aqui também, mas não precisaria dele também, tá? Entendo que ele não precisaria dele. Vamos manter isso, eu acho que é isso. Então, essas aqui são as nossas entidades. Users e Payments. Lembrando que users são os usuários que se cadastram no sistema e a quem você vai gerar as contas, tá? Então, como você é o próprio ADM, você pode ir gerando esses dados aqui, tá bom? Eu deixei esse RM porque eu estou pensando num projeto tipo de formatura, coisa tal, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Para a gente poder fazer o controle dele. Então, basicamente, essa é o nosso banco, tá? A visão do nosso banco, tá bom? Esse aqui você pode salvar se você quiser, copia e cola, porque na verdade, se tiver que gravar, você perde, tá bom? Então, eu acho que era isso, tá? E agora a gente tem que fazer a nossa implementação lá no nosso banco, tá bom? Enquanto carrega aqui o nosso emulador, pessoal, então vamos lá. Eu vou até meu database, initialize database, é aqui que eu quero, tá? Vou ter que dar uma reduzida aqui. Não faz isso aqui executando o seu projeto, tá? Senão você vai ter problema. Senão ele vai começar a mexer nas suas entidades e vai dar um probleminha sério. Pessoal, como eu criei a sistemática de limpar o nosso banco, então, drop table, aqui é os minúsculo, payments, tá? Então, assim, ó, se eu tiver, só que assim, eu tenho que primeiro excluir os pagamentos, para depois eu excluir os usuários. Por quê? Porque eu vou dar mais dependente para menos dependente, tá? Beleza? Certinho. Aí, não posso esquecer do ponto e vírgula. Daí aqui, ó, a inteligência da ferramenta já trazendo para nós. Create table with not exist payments, abre. Faz por partes, tá? Não vai ficar
Não deixa a inteligência também da ferramenta atrapalhar vocês, não. Então tá bom. Aí aqui, o que a gente tem aqui, pessoal? Basicamente, ó, o ID pode copiar, tá bom? Então o ID, ele vai ser... Se a gente pegar o nosso... Deixa eu ver onde que ele tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Vendo? ID. Então tá lá, vamos seguir a mesma rotina, tá? O ID, ele é do tipo integer, primary key, autoincremento. Então vamos lá, ele é ID, integer, primary key, autoincremento. Perfeito. Próximo atributo, e a gente vai ter user ID. Então aqui a gente tem user ID do tipo integer, not null, que ele não pode ser vazio. Perfeito. Depois a gente vai ter aqui também o segundo lá, que é o user cadastro. Sei lá, se eu coloco esse user cadastro, vamos colocar, hein? Também integer, not null. Não vejo necessidade desse cara, não. Depois a gente vai ter o valor pago. Valor underscore pago. Ele já deu até a dica, ó. Ele é do tipo real e not null. Perfeito. Aí depois a gente tem data pagamento. Data pagamento. Date not null. Perfeito também. Só que quando você cadastra ele, é porque você não vai ter valor futuro. Eu deixei valor futuro? Não. Perfeito. Então, data pagamento. Depois a gente tem observação. Observação do tipo teste. Eu tenho que arrumar esse cara aqui, ó, para deixar no padrão. Integer. Integer. Perfeito. E os dois últimos que a gente tem é created e updated. Pessoal, copiou, colou. Cuidado que nas gravações anteriores a gente tinha quem? Eu tinha uma vírgula aqui no último atributo e não existe, tá bom? Perfeito. Aqui, pessoal, vai entrar uma coisa que é importante você saber. As referências. Então, eu vou ter um aqui. Deixa eu ver se a ferramenta não vai dar para nós uma coisa. Foreign. Aí aqui, se eu não escrever errado, é isso. Então, eu tenho uma chave estrangeira. Não sei se está escrito certo isso aqui não, hein? Depois eu vou dar uma olhadinha. Que user ID, que é o atributo dessa entidade aqui, referencia o nome da entidade e, entre parênteses, o atributo ao nosso users ID, certo? Pode copiar e colar. Pode copiar e colar isso aqui. Não tem problema não. Aí aqui, cadastro. Opa, tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Cadastro. Referencia user ID também, tá? Então é isso. Tá? Então, foreign key, user cadastro, que tá lá. Perfeito. Esses caras aqui, pessoal, eles não são automáticos, tá? Então você tem que cadastrar ele. Perceba que ele não tem nenhum default. O único default que tem aqui é o created at, tá? Quando você criar o atributo, ele vai criar isso aqui para você. E no nosso caso aqui, eu não tenho nenhum valor inicial, porque não tem problema, não está ligado a nada por enquanto, tá bom? Somente é isso aqui mesmo, tá? Bom, feito isso aqui, criado a segunda entidade, o que nós vamos fazer? Colocar para rodar. E vamos ver se não tem erro, tá? Então, a mesma coisa. npx, expo start, menos túnel. Não precisa do barra C não, tá? E deixa rodar. Lembrando que essa é a primeira vez que estou rodando para essa videoaula, então talvez ele não consiga, o método não consiga tunelar. Daí, por excesso de tempo, tá? Time accepted. Então ele já abriu meu ExpoGo, agora tá, perdão, já rodou o nosso projeto. Aparentemente não apresentou erro, que esse erro só vai apresentar no tempo de execução, tá? Lembra sempre no tempo de execução. Vou abrir aqui o meu projeto. Se ele chegar lá na tela inicial sem erros aqui, é tranquilo, tá? E deixa processar. Terminou de compilar, tá abrindo o nosso projeto. Pessoal,
Se chegou nessa tela, tá vendo, ó? Ele tá dando um erro de sintaxe. Aonde? Esse cara aqui, ó. Mas ele, ó, ele foi rejeitado, ó. Ele não executou esse cara aqui, ó. Então nós vamos ter que verificar aqui. Tá faltando uma vírgula aqui, ó. E ó, o que eu disse para vocês? Vírgula aqui. Salvou. Ctrl L, porque ele tinha um erro lá. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Fecha o aplicativo. Opa. Fecha todo o aplicativo. Abre de novo. Ó, a minha tela de console tá limpinha. E tem que continuar assim. Se tiver dando erro, você tem que resolver. Abriu. Espera ele processar. Ele tem o tempo dele. Está fazendo a carga. Carregando as fontes. Carregou o usuário. Abriu a tela. E não deu erro aqui, ó. Significa que o que você fez aqui, ó, essa entidade que você criou, tá tudo certo. E esse cara aqui também tá tudo certo. Pessoal, tem que ver o seguinte, ó, não se esqueçam. Caso você não precise mais, por exemplo, drop table aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui do user, para não ter milhões de usuários cadastrados, coisa e tal, o que você pode fazer? Pode tirar. Daí você tem que excluir, não existe comentário aqui, tá? Você exclui essa linha e exclui essas 3 linhas, para não ficar criando usuário sempre, tá? Fora que ele vai dar erro, tá bom? Ele vai dar erro porque, na verdade, o que acontece? Ele vai observar aqui se essas chaves aqui já não existem. Se já existirem, tá vendo? Ó? Ou replace. Então, eu insero ou modifico, tá bom? Normalmente é bom quando você está testando sempre, para ir e voltar, tá? Então, basicamente é isso. Então, essa é a ideia do nosso projeto, tá? Ainda aqui, pessoal, se vocês quiserem, por exemplo, pode colocar o curso aqui, ó, tá? Você pode até colocar um curso aqui, ó, para facilitar de alguma coisa, de alguma maneira. Curso. Pode deixar assim, tá? Não tem problema não. Aí você pode deixar, enfim, aí você pode fazer o que você quiser. Aí é aula de banco de dados e análise que vocês estão fazendo dentro do sistema, tá bom? Eu acho que era isso. Nós estamos com 27 minutos, quase 28. E não teve erro de execução. Opa! Ele está falando que nossa... Ó, tá vendo? Esse é o problema de nós executarmos o projeto, alterar esse banco de dados executando o projeto, tá vendo? Então, calma lá. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Ó, mantenha sempre o olho em vista esse aqui, ó. Limpa essa janela com Ctrl L. Ué, não vai limpar agora? Não vai limpar. Então pode deixar. Eu sei onde que tá. Aqui, ó, tá vendo? Abre a janela. Ó, ele não tinha limpado porque a internet tinha caído, provavelmente. Ou problema de internet. É isso, ó. Já rodou. Aí o que você faz, pessoal? Fecha o aplicativo. Tá na dúvida? Fecha o aplicativo, abre de novo. Faz os testes, tá? Não pode ter erro aqui, ó. Se tiver erro aqui, tem coisa errada. Daí você tem que parar. Novamente, não se mexe em banco de dados com ele rodando, porque senão você vai ter uns erros depois você se perde, tá bom? Agora sim. Terminou? Vamos fazer o nosso aqui. Eu vou fazer um fix. Create payments data table. Foi? E, ó, erro de internet de novo, pessoal. Pode cancelar. Eu não sei exatamente o que ele fez lá, mas esses erros de internet é uma questão bem importante, tem que tomar cuidado, tá bom? Fecha esse cara, volto para cá, não tenho nenhuma outra atualização para fazer, posso partir para outros trabalhos, tá bom? Acho que é isso, vamos encerrando essa videoaula por aqui. Se você gostou, deixa o like, comenta, curte, liga o sininho, tira suas dúvidas se estiver dentro de sala de aula, tá bom? Lembrando sempre, assiste primeiro e depois volta fazendo, que aí você vai ter uma noção dos erros, tá bom? É isso, até mais.